Correção do FGTS ADI 5.090 de 99 até hoje. Atenção, a AGU, Advocacia Geral da União, se manifestou no STF. A AGU representa o presidente Lula, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o Congresso Nacional e também representa o INSS quando ele é chamado. Eu fiz um vídeo já mostrando a manifestação da Caixa Econômica, não confunda, podem ver até quem assinou, são advogados diferentes. A Caixa Econômica tem o próprio advogado e aqui a Advocacia Geral da União fazendo essa representação. Ela direciona para o ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ADI 5.090 e já vamos aqui, é uma manifestação longa de 21 páginas, mas eu vou trazer só o ouro da Bahia, só o que você realmente precisa saber. Beleza? Então ele faz um relatório aqui, explica o que está sendo julgado, né? Basicamente aí a correção do FGTS referente a períodos de 99 em diante e tem um pedido, inclusive, para reconhecer a viabilidade dos retroativos, pelo menos desde 1988. Ocorre que, na prática, a TR, taxa referencial, ela tinha uma forma de cálculo que ela conseguia combater a inflação. Só que em 99 é que essa taxa de cálculo mudou. Por isso que fala de 99, né, em diante. Tá? Muito bem. Aqui traz o pedido da modulação de efeitos da decisão, que é basicamente o seguinte: a modulação de efeitos é uma ferramenta que o STF, STJ, até juízes de primeiro grau podem utilizar. É assim, eu concedo o direito, mas vai valer ou só daqui para frente, ou só vai valer até uma determinada data, ou só vai valer para quem já entrou com ação até uma determinada data, entendeu? Então, a sua filha pede para você para ir numa festa aí final de semana. Você deixa, mas aí você faz uma modulação da sua decisão. Ela pode ir na festa, só que ela tem horário para ir e para chegar. Entendeu? Ou então, ela só poderia ter ido na festa se ela tivesse pedido 2 semanas antes. Você entendeu mais ou menos o exemplo? Você está concedendo o direito, só que você está impondo limitações. Eu espero que você tenha finalmente entendido a modulação de efeitos, que realmente é chatinha, meio difícil. Mas eu sou um pós-graduado, especialista em direito constitucional, e eu tento quebrar o juridiquês aqui para você entender. E pessoal, o centro da questão é o pagamento dos atrasados. Eu não vou ficar te cansando aqui com juridiquês. Você só precisa saber que esses recursos aqui, os embargos de declaração, eles servem para suprir, corrigir uma omissão, deixou de se manifestar sobre alguma coisa, uma obscuridade, algo que não ficou muito claro, uma contradição, ou seja, fundamentou uma coisa e decidiu outra, ou corrigir um erro material, por exemplo, um erro de digitação, tá? Então, você já vê que, os embargos de declaração eles têm uma atuação mais limitada. Tanto é que aqui ele está se pautando principalmente na omissão do STF. O STF falou que vai valer daqui para frente. Só que os retroativos, né? E quem já tinha entrado com a ação, o STF não deixou isso claro. Como vai ficar os retroativos de quem já tinha entrado com a ação? Aqui, a Advocacia Geral da União diz que não há omissão nem há obscuridade. Ele coloca aqui: o inconformismo, todavia, não merece prosperar. Ele reitera basicamente aqui a decisão do STF, ele traz trechos do voto do ministro Cristiano Zanin, indicado pelo Lula. Ele fala que o FGTS, sim, é um direito do trabalhador, só que o Zanin, por exemplo, ele trouxe a finalidade social do FGTS, voltada para o combate do déficit habitacional, ou seja, a Caixa pegou o seu dinheiro do FGTS e emprestou para as pessoas através de programas como Minha Casa Minha Vida e teve lucro com isso. O programa Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde Amarela, o programa por si só não é centro de questão, não é o problema. Até porque muita gente conseguiu a sua primeira casa com esses programas. Tudo bem. O problema, pessoal, foi da onde tiraram esse dinheiro. E tiraram esse dinheiro do trabalhador
a Caixa obteve lucros com isso e o trabalhador ficou a ver navios. Por quê? O dinheiro do trabalhador perdeu para a inflação, então a Caixa ganhou com esse rendimento acima da inflação, e a Caixa ganhou mais ainda, porque emprestou com juros para o trabalhador. Ainda que sejam juros reduzidos, mas são juros, né, pessoal? Então ganhou muito acima da inflação. O ministro Flávio Dino, também indicado pelo atual presidente Lula, né, mostrou que sim, o fundo tem uma natureza de poupança individual, mas também serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Beleza, pessoal. Só que, o que é a sigla FGTS? Não é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Ele não surgiu anos atrás lá para trazer uma proteção para o trabalhador quando você, trabalhador, fosse demitido, quando se aposentasse, quando tivesse uma doença grave ou, mais recentemente, quando fosse financiar imóvel pela Caixa. Então, FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em nenhum momento está falando que o dinheiro é para financiar a casa dos outros. Entenderam? O problema é não repartir esse lucro, o problema é perder para a inflação por mais de 20 anos. Aí fica difícil defender. Mas, mesmo assim, eles trouxeram aqui os votos, principalmente desses dois ministros. Ele diz que os trabalhadores acabaram tendo uma vitória, né, de fato, uma pequena vitória. Daqui para frente, tá bom. Daqui para frente o trabalhador vai parar de ser lesado. Mas, peraí. Peraí. E de 99 até hoje, o passado não importa mais? Quando dói no bolso? Ué, cadê? O dinheiro foi recolhido, o dinheiro já foi trabalhado, E cadê o... Entenderam? Não tem que tirar de uma fonte de custeio, não tem que inventar de onde vai tirar. O dinheiro do FGTS do trabalhador já foi recolhido. Aí, né, ele trata aqui dizendo que mesmo os trabalhadores que entraram com processo, de fato, ele reconhece que o STF possui diversos julgados nos quais, ao decidir pela modulação temporal, né, a modulação no tempo, o STF ressalva as ações judiciais em curso. Então a própria AGU reconhece que o STF fez isso no passado, ressalvou o direito de muitas pessoas, poderia até ressalvar, mas aqui ele entende que nesse caso aqui não seria possível, tá? Muito bem, aqui ele traz um pouco do voto do Barroso, né, para ir equilibrando, traz um pouco do Flávio Dino, e aí considerações convergentes do ministro Alexandre de Moraes, tá? Então, assim, pessoal, basicamente os ministros votaram em o mesmo sentido. O que havia faltado, ficou claro, né? A gente não é besta também, a gente entendeu que o STF decidiu daqui para frente, a gente já entendeu isso. A briga tá que não ficou claro quem tinha ação em andamento. E aí? E a segurança jurídica? Tudo bem você decidir daqui para frente para quem iria entrar com a ação, quem não entrou e tudo mais. Beleza, a gente entendeu essa parte. Daqui para frente vai valer para todo mundo, mesmo que não tenha entrado com a ação. Tudo bem. Mas e para trás, né, pessoal? E para trás? Então, a Advocacia Geral da União foi contra esse pedido e temos um resumo aqui bem interessante. Contexto do caso. A ADI 5.090 trata da correção monetária do FGTS e o STF decidiu que os saldos das contas vinculadas devem ser atualizados pelo IPCA, garantindo que não haja novas perdas inflacionárias. No entanto, a Corte determinou que essa correção valeria apenas para o futuro, negando qualquer recomposição financeira para perdas passadas. Essa decisão desconsiderou a segurança jurídica de milhares de trabalhadores que já tinham ingressado com ações na Justiça, confiando na expectativa legítima de que, caso a TR fosse declarada inconstitucional, haveria correção retroativa. Ou seja, o STF deu lá um ganho de causa para o trabalhador, mas o trabalhador não teve o que comemorar. Vai valer daqui para frente para todo mundo, isso nós entendemos, mas e os retroativos para quem já tinha entrado com a ação?
Ponto número 2, precedentes do STF e a segurança jurídica. O STF tem um histórico de decisões que modulam os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar direitos adquiridos. Isso aqui, ó, a própria AGU reconheceu que sim, o STF por diversas vezes, né, ao fazer modulação de efeitos, ó, ele ressalva as ações judiciais em curso. Então, a própria Advocacia Geral da União reconheceu que sim, o STF fez isso várias vezes, né? Ele regula o direito e fala, ó, daqui para frente é assim, mas fica ressalvado quem já tinha entrado com a ação. Por exemplo, a ADI 4.596, ADI 5.576, né? Só que, quando o STF ignora esses precedentes, ele está indo contra a jurisprudência dele mesmo. Ignorar esse princípio na ADI 5.090 significa romper com a segurança jurídica e gerar frustração para aqueles que confiavam na proteção jurisdicional do Estado. Essa postura contradiz a própria jurisprudência do STF, que em diversas ocasiões modulou efeitos em favor daqueles que já estavam com o processo em andamento. Ponto número 3. Impacto econômico controlável. Um dos argumentos utilizados para negar a retroatividade foi o impacto econômico que isso causaria ao FGTS. No entanto, essa justificativa não se sustenta completamente. A decisão do STF já fechou ou poderia fechar a possibilidade de novas ações, impedindo um passivo crescente, né? Entre aspas, fechando a torneira. Assim, reconhecer a correção apenas para aqueles que já estavam com processos em andamento não colocaria em risco a sustentabilidade do FGTS. O pagamento poderia ser feito de maneira escalonada, mitigando qualquer impacto abrupto. Além disso, a recomposição de valores não significaria um prejuízo irreversível ao fundo, mas sim a correção de uma distorção histórica. Ponto número 4. A incoerência na interpretação da função social do FGTS. Pessoal, FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ninguém está falando aqui para usar seu dinheiro para emprestar com juros e obter lucro sobre esse dinheiro. É uma proteção, um patrimônio do trabalhador quando você é demitido, quando você se aposenta, ou tem doença grave, ou financia imóvel pela Caixa. Então, a decisão do STF fundamentou-se na chamada dupla função do FGTS, um direito dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, um instrumento de financiamento para políticas sociais. Contudo, essa justificativa foi usada de maneira seletiva. Quando se trata de negar a correção retroativa, o argumento da sustentabilidade do fundo se sobrepõe ao direito patrimonial dos trabalhadores. Já quando se trata de corrigir o saldo das contas apenas para o futuro, aí o STF reconhece que a manutenção do poder de compra é essencial. Essa contradição mostra que o STF poderia ter adotado um meio-termo mais justo, ao mesmo tempo, garantir a correção para quem já está na justiça, ao mesmo tempo em que preserva a sustentabilidade do FGTS para o futuro, evitando uma avalanche de novas ações, pagando só quem já entrou. Ponto número 5. Omissão e risco de judicialização internacional. A ausência de modulação em favor dos trabalhadores que já ingressaram com ações pode levar o Brasil a sofrer sanções em tribunais internacionais. O princípio da proteção da confiança legítima, adotado por diversas cortes ao redor do mundo, pode ser invocado para questionar a decisão do STF. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já tem precedentes sobre o dever dos Estados de garantir previsibilidade e coerência em suas decisões judiciais. Assim, negar a recomposição para quem confiou no judiciário pode se tornar uma questão de direito internacional. E impossibilidade de revisão pelo STF. Embora o julgamento da ADI esteja sendo concluído, o próprio STF pode rever essa questão, seja por meio de novos embargos ou outras ações que tratem da modulação de efeitos. A própria Corte já revisou decisões anteriores, quando ficou evidente que a segurança jurídica foi comprometida. Dessa forma, ainda há margem para que a advocacia e entidades sindicais pressionem por uma solução mais justa. Mas vamos falar que é verdade, pessoal? O STF está sofrendo uma influência política. É inegável, não estou falando de presidente A ou presidente B, tá, pessoal? Não, você é Bolsonaro, você é Lula, você é o quê?
Eu quero que o trabalhador receba o que é direito. Eu sou advogado, eu sou professor, e eu sou, querendo ou não, um estudante eterno do direito. Eu amo isso aqui, eu amo o direito, eu estudo. E quando você estuda e não vê na prática tudo aquilo que você estudou, então peraí. Então coloca a Constituição de lado, coloca os livros de lado. Então vamos fazer uma lei nova, uma Constituição nova aqui, então, uma Constituição do STF. Então, não é? Se for, a Constituição fala, o FGTS é um patrimônio do trabalhador, é um direito social. E o STF perdeu a oportunidade de garantir um equilíbrio justo entre o direito dos trabalhadores e a sustentabilidade do FGTS. Até o julgamento dos embargos, tá, pessoal? Ainda vai ocorrer. A modulação dos efeitos apenas para o futuro desprezou a situação daqueles que buscaram a justiça antes da decisão, gerando uma quebra de confiança no sistema judiciário. O argumento econômico para negar a retroatividade é falho, pois o impacto poderia ser controlado, dado que novas ações já seriam barradas. Além disso, a Corte ignorou sua própria jurisprudência e abriu margem para futuras contestações, tanto no Brasil quanto em instâncias internacionais. O ideal teria sido garantir a recomposição para quem já tinha ações em curso, sem comprometer o futuro do fundo. É claro que isso ainda vai ser decidido nos embargos de declaração. Que Deus te abençoe grandemente, obrigado por estar aqui. Já se inscreva nesse canal, eu sou o Nakamura, professor e advogado, e eu te vejo no próximo vídeo.